Então, sem mais delongas sobre o assunto, uma vez que nós sabemos da existência de desigualdades que são existentes dentro do panorama da família e do exercício que é realizado de maneira não tão orientada, por assim dizer. E ainda nós temos uma legislação que talvez não nos ajude. Mas o mais importante não é a modificação legislativa, mas sim a conduta, o procedimento das pessoas naquilo que diz respeito ao convívio familiar. Eu só quero lembrar que nós temos dispositivos legais aqui no Brasil, partindo da Constituição Federal, lembrando que o artigo 5º e o inciso 1º falam da igualdade jurídica em direitos e obrigações entre o homem e mulher. Assim como também o artigo 226, parágrafo 5º da mesma Constituição Cidadã no Brasil, falando sobre a igualdade dos direitos e obrigações entre marido e mulher, e por extensão, entre os companheiros. E agora também extensivos aos que se encontram em uniões homoafetivas, seja por meio de um matrimônio, seja por meio de uma união estável homoafetiva. Mas há outras questões também que se colocam aqui presentes, entre os quais há aspecto ligado ao poder-dever que os pais têm em relação aos filhos. Se nós aqui estamos a discutir igualdade dos pais, e falando, portanto, de igualdade parental, nós temos que fazer também um exame daquilo que diz respeito às crianças e aos adolescentes. O que nós vemos aí no dia a dia, que é na banca de advocacia, porque o advogado, ele quando toma conhecimento da causa, é o primeiro juiz da causa, de fato, e depois, com seu entendimento, ele leva ao conhecimento do Poder Judiciário aquela questão que vai se tornar objeto de conflito, de litígio entre as partes. Há, portanto, por parte do profissional do direito, na condição de advogado, uma grande responsabilidade. E, às vezes, uma má assessoria, uma má orientação acaba prejudicando o próprio deslinde da causa, ou até mesmo levando ao prolongamento das ações judiciais. Se nós ouvimos há pouco, por parte do professor Caetano Lagrasta, da importância das mediações visando a dirimir esses conflitos, imaginem todos vocês se, porventura, um mau profissional ou mal informado acaba dando expectativa de ganho de causa em situações em que cada uma das partes poderia abrir mão em favor da felicidade dos seus filhos. Nós já vimos aí alguns julgados, inclusive em nível de Superior Tribunal de Justiça, em que foi negada uma reparação por danos morais, por entendimento de que o amor não era obrigação por parte do pai ou da mãe. Felizmente, esse entendimento está sendo alterado ao cabo do tempo. Eu só quero lembrar que nós temos a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 1959, por meio da qual a Assembleia Geral da ONU veio a deliberar vários princípios. E um dos princípios que se contém dentro dessa declaração se fala a respeito do amor e compreensão dos pais e da sociedade. Vejam que uma norma jurídica consubstanciada em uma declaração fala em amor, e não apenas no dever de pagar alimentos, não de dever mecânico de subsistência. Afinal de contas, se nós trouxermos alguém ao mundo na condição de filho, nós temos uma responsabilidade. Não adianta dizer
que esse filho foi gerado por um acidente, que na realidade não era projeção, que havia ainda um início de um namoro, de um ficar, como hoje se fala, e, portanto, o filho não é desejado. No instante que essa criança surge, surge também a responsabilidade por parte daqueles que têm obrigação de cuidar dessa criança e ainda dando amor. Isso é difícil, porque ainda existem alguns colegas, alguns juristas, que falam que o amor não é ainda vínculo jurídico, e sim apenas afetivo, emocional. Vejam que até que ponto nós chegamos. O amor de um pai para um filho, do filho para o pai, da mãe para o filho, do filho para a mãe, é um amor sublime, que ultrapassa a barreira da sexualidade. Tanto é que hoje as discussões são colocadas em evidência, principalmente envolvendo pais com filhos homossexuais, ou com filhos com pais bissexuais ou homossexuais, como bem disse o professor Caetano Lagrasta, nas novelas, tem uma novela das 9 horas, que coloca em debate e discussão uma matéria extremamente pungente e é do dia a dia. Não é nada fantasioso. Nós vemos como isso é debatido e qual é a visão que a sociedade pode ter a esse respeito. O fato social está aí presente. Nós temos o direito sempre vem um pouco depois para regulamentar as coisas, mas o debate dos fatos sociais, inclusive o debate dos nossos preconceitos, das nossas discriminações, que são as nossas limitações pessoais, eu diria limitações de ordem espiritual, me perdoem aqueles que sejam puramente materialistas, nos levam aí a ter uma visão um tanto turva das coisas em si. Afinal de contas, se é um ser que foi gerado com meu material genético, com o material genético da mãe, que nem sempre é a minha esposa, pode ser alguém com quem eu tive uma relação acidental, eventual, ou mesmo não eventual, mas foi gerada uma criança, surge também a responsabilidade e os cuidados concernentes a tudo isso. Mas eu também queria lembrar mais a respeito de alguns dispositivos também que estão na própria Constituição e em normas infraconstitucionais. Os pais têm, no artigo 229, o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Esse é um poder-dever, e muitos juristas dizem que não é nem direito, mas sim um dever que assiste a cada pai e a cada mãe. No Código Civil Brasileiro, no artigo 1566, inciso 4º, dever de ambos os cônjuges, sustento, guarda e educação dos filhos menores. Artigo 1567, falando a respeito dessa igualdade parental, a direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher. Observem que o código anterior falava que a direção cabia ao marido, com a colaboração da mulher. Ou seja, a mulher era sua auxiliar. Hoje nós temos uma paridade entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe, no sentido de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Mas toda vez que nós temos também o reconhecimento de direitos, nós vemos as obrigações, os deveres correlatos. Nós sabemos que as mulheres, durante séculos e séculos a fio, foram injustiçadas, relegadas a um segundo plano de maneira injusta. E foram criados mecanismos e mais mecanismos legais exatamente para poder prover essa situação injusta. E nós tivemos mais do que recentemente, isso na década de 60 do século passado,
o Estatuto da Mulher Casada, dando a possibilidade à mulher casada, que era considerada relativamente incapaz, a sua plena capacidade civil de fato ou de exercício. Não é conquista. Isso, na realidade, é algo que já deveria ter existido anteriormente. Foram criados outros mecanismos do foro privilegiado da mulher casada. Também se falou a respeito de bens específicos da mulher para que ela fosse protegida no próprio casamento e após a dissolução, e na época era o próprio desquite, que não dava ensejo a um novo casamento. Somente com a lei do divórcio, que veio em função da emenda constitucional número 9, em 77, é que nós tivemos a dissolubilidade do casamento e a possibilidade de novas núpcias, ou de uma união estável que, mais tarde, veio estar sendo reconhecida pela Constituição de 88 e pela Lei 9.278 de 96, a Lei Vilaça, a Lei da União Estável. Mas, como nós dissemos, esses mecanismos, no momento em que a Constituição de 88 fala na igualdade jurídica entre homem e mulher, marido e mulher, companheiro e companheira, certamente também os privilégios, entre aspas, também caíram por terra e as obrigações também foram contraídas. Isso se repercute diretamente com relação aos alimentos. Os alimentos eram obrigação do marido, não é mais obrigação só do marido. Portanto, os filhos, mesmo que se encontrem com a guardiã, os filhos também serão providos pela guardiã. Esse é um aspecto que muitos talvez desconheçam, porque o Código Civil Brasileiro de 16 previa como obrigação do marido prover as despesas do lar conjugal e também das despesas com os seus filhos. Mas a situação era diferente, porque até a década de 60 para 70, a mulher, por uma questão de conveniência do marido, não trabalhava. Era bonito alguém dizer, a minha esposa não trabalha, minha esposa cuida do lar e dos meus filhos. Mas nós sabemos que a vida é muito difícil e o aperto financeiro e econômico levou também a mulher a trabalhar de maneira injusta, competindo com o homem, ganhando menos, embora tendo capacidade igual ou até mesmo superior em determinadas circunstâncias. Eu não posso dizer que seja superior, porque entendo que ambos são iguais em capacidade. A diferença é de cada um, da individualidade, independentemente de ser homem ou de mulher, que venha desempenhar na atividade profissional, dentro do mercado de trabalho, dentro da nossa atividade social. Mas vejam que todo esse debate que se coloca a respeito da igualdade, da isonomia que os pais venham a ter, nos levam a discussões sobre valores econômicos e também sobre o exercício do poder familiar dentro da sociedade familiar. O poder familiar, que é a expressão que substituiu a expressão pátrio-poder. Por que pátrio-poder? Porque o pátrio-poder era exercido pelo pai, pelo pater familias antigo lá de Roma. Mas se nós falamos em igualdade, nós deveríamos falar em mátrio-poder. Daí, então, essa expressão um tanto convencional, até de certa maneira me parece um pouco vazia falar em poder familiar, podia ser poder parental, mas parental também as pessoas confundem com parentes. Nos Estados Unidos, em inglês, na Inglaterra, parents são pais, mas parentes são relatives, né? Portanto, é até mesmo uma pequena confusão que poderia ocasionar, e quis o nosso legislador falar em poder familiar. E esse poder familiar que é exercido durante o casamento, a união estável,
de maneira concomitante, simultânea, e que mesmo após a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável, permanece com o pai e com a mãe, mesmo com os pais divorciados, ainda o poder familiar permanece intocável até que os filhos atinjam a maioridade civil, ou então quando os filhos venham a ser emancipados pelas hipóteses legais. Mas nós temos ainda a questão da guarda, e nós sabemos que a guarda nem sempre pode se encontrar com aquele que detém o poder familiar. Às vezes o poder familiar está suspenso, ou então a guarda está atribuída para o avô, para a avó. Mas, em regra geral, quando ocorre uma separação, um divórcio, uma dissolução da união estável, ou mesmo quando o filho surge de uma relação sexual de alguns minutos, por incrível que pareça, surgiu no meu escritório um caso que uma moça engravidou numa aventura dentro do condomínio, do seu edifício, no elevador às 2h da manhã, encontrou um rapaz e em 10 minutos, sem qualquer tipo de planejamento, ela acabou sendo engravidada. Não que ela foi vítima, ela desejou aquele ato sexual. E daí surgiu uma criança. E essa criança tinha um pai e tinha uma mãe. E como é que fica essa situação? Ambos exercendo o poder familiar, mas a guarda ficando nas mãos da mãe e do pai, que no início não queria vir a assumir a paternidade da criança. Foi necessária uma ação forçada, uma investigação de paternidade que, ao final, foi julgada procedente, tendo em vista que o exame de DNA deu positivo e revelou que ele efetivamente era o pai da criança. Eu diria genitor, era o dono do material genético, mas pai não era, porque não assumiu a condição de pai. Nós ouvimos o professor Caetano Lagrasta falar de um pai socioafetivo. Que bom se todos nós, como pais biológicos, fôssemos também afetivos em relação aos nossos filhos. E vou mais ainda, eu acredito que a maioria dos pais é de pais socioafetivos ou afetivos em relação aos filhos. Porém, existem algumas aberrações daqueles que, embora sejam genitores, mas não assumem essa condição e chegam ao extremo da barbárie de cometerem crimes de sevícias, de lesões corporais e até mesmo de homicídio, matando o próprio ser que ele mesmo gerou um determinado dia. E quando nós falamos, então, voltando à questão da guarda, nós temos a guarda unilateral exclusiva e a guarda compartilhada e a guarda alternada. Eu não vou nem querer invadir aqui a seara do professor Nelson Chiquicima, que é sobre guarda e as espécies de guarda, mas nós sabemos aí, e todos aqui somos profissionais do direito, como nós temos determinadas distinções a colocar. Eu mesmo tive a oportunidade de escrever um artigo a respeito da guarda compartilhada. Guarda compartilhada que deve ser oferecida pelo magistrado, se possível, diz o nosso dispositivo legal, artigo 1582, 83 do Código Civil. Há mesmo aí um projeto por parte do deputado Arnaldo Faria de Sá, no sentido de se promover uma alteração nesse dispositivo legal, para que, ao invés de falar se possível, colocasse a expressão de que, se o magistrado notar que os pais possuem condições de exercer a guarda compartilhada, então ele determina dessa maneira. Por que tudo isso? Porque a grande discussão,
e nos Estados Unidos já há mais de 40 anos se fala em guarda compartilhada. Lá nos Estados Unidos nós temos um guia que chama-se, é um guide para a guarda compartilhada, em que há uma recomendação que os pais, em primeiro lugar, sejam amigos. Nós sabemos que dificilmente, principalmente num caso de divórcio ou de uma separação litigiosa, a última coisa do mundo é que um tenha amizade em relação ao outro. A outra recomendação, que vivam nas proximidades, talvez no mesmo bairro. Nós temos a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes. A própria cidade em si tem mais de 12 milhões, 13 milhões de habitantes. Eu, sinceramente, durante a semana, eu moro na Zona Sul, nas proximidades da Chácara Flora, eu levo de lá para o centro da cidade para poder lecionar, levo 1 hora para poder chegar, para percorrer 21 quilômetros. E para retornar à noite, graças, não vou nem falar aí da administração municipal, de uma faixa exclusiva de ônibus, antes eu levava 40 minutos e levo 1h30 para poder voltar para a minha casa. Portanto, a recomendação americana me parece que já passa dentro dessa experiência. Não sei se fizeram também ciclofaixas e também algumas pistas exclusivas para ônibus lá. Mas certamente que fica difícil tudo isso. Então, a questão é a seguinte: quando é que a guarda compartilhada poderá ocorrer e qual é essa igualdade parental que poderá ser estabelecida? Normalmente, as coisas acabam fluindo para uma guarda exclusiva ou unilateral. E nós sabemos que as consequências são várias. O casal, certamente, se desse bem e tivesse amizade, não teria se divorciado ou separado. Se fossem amigos, muito menos teriam se separado. Normalmente, há uma situação de confronto. E esse inconformismo acaba se refletindo nos filhos. É uma grande covardia aquilo que acontece. Nós mesmos, como advogados da separanda ou da divorcianda, no momento em que nós estamos tendo o primeiro contato e ouvindo tudo aquilo que o nosso cliente fala a respeito do seu marido ou da sua mulher, a primeira recomendação que nós fazemos, logo após sabermos que o casal tem filhos menores, é no sentido de resguardar os filhos. Eu falo da seguinte maneira: blindem os seus filhos, façam uma blindagem. Ah, mas meu marido é isso, é aquilo, é um sem vergonha, é um cafajeste, é um galinha, sai com todo mundo. Eu falei, isso não interessa para falar para o seu filho ou para a sua filha. Ele é pai, e o pai é insubstituível. Ou então o oposto: a minha mulher é isso, aquilo, me traiu, né, com o meu melhor amigo. Eu falei, não importa, não faça essa informação, não passe a informação para o seu filho, para a sua filha, porque seu filho ou sua filha tem a sua mulher como ídolo. E não é para você desconstruir a figura, e às vezes não reflete a verdade, às vezes é pura mentira. É uma alienação parental que se coloca presente, e muitas vezes essa alienação parental se reverte contra o próprio alienador. No momento em que ele começa, como adolescente e adulto, a perceber que tudo aquilo que ouviu da sua mãe ou do seu pai contra o outro alienado, ele se revolta e abandona e não tem mais contato com o alienador, uma vez que a grande decepção se instala. Mas se isso não acontece, há também uma grande perda, porque a desconstrução da figura daquele que foi alienado se torna definitiva e perde-se uma grande oportunidade de nós termos aí uma família, mesmo uma família que foi dividida pela separação ou pelo divórcio, tendo a oportunidade de pai e de mãe responsáveis de tornarem aquela criança, que depois se tornou adolescente e posteriormente adulto,
um cidadão que não vai necessitar de uma assistência permanente de um psicanalista ou de um psicólogo. Abrindo parênteses, eu sou casado com uma psicanalista, mas ela só tem um único cliente, que sou eu, pelo menos faço análise diariamente. Isso quando ela não quer discutir a relação, né? A DR famosa. Por volta da meia-noite, 1h da manhã, a hora que você está querendo dormir, vamos discutir alguma coisa? Não, vamos discutir. Você é advogado de família, você deve entender. Entendo plenamente. Mas faz parte, faz parte. Casamento perfeito não existe. Existem pessoas heterogêneas que têm a mesma finalidade, que é de serem felizes. Portanto, pessoas são felizes fazendo a união dos seus defeitos e também das suas virtudes. Lógico, quando os defeitos são maiores que as virtudes, o casamento acho que acabou. Mas eu posso dizer que quem está casado e continua casado tem uma união de virtudes muito maior, né? E os defeitos, mas eu queria um casamento que não houvesse nenhum defeito. Lamento, não existe. Não existe príncipe encantado e nem princesa encantada. Existem pessoas falíveis como nós. Nós somos falíveis, como é que podemos desejar uma companheira ou um companheiro, se for uma união homoafetiva, um companheiro infalível? Não é possível. Infalível só o nosso Pai Criador, só Deus. Os demais seres mortais do ponto de vista físico e imortais do ponto de vista espiritual. Mas vejam todos aqui que essa igualdade parental se coloca presente nas discussões que são levadas a efeito, iniciando dentro dos escritórios, a tentativa que nós fazemos para conseguirmos um acordo de uma guarda compartilhada, acordo quanto à regulamentação das visitas, não tão amplamente, porque às vezes a regulamentação muito ampla leva a determinadas situações e até mesmo de uma licenciosidade por parte de um dos dois. Vou abrir um parênteses. Houve um determinado caso em que o meu cliente se divorciou da mulher, tendo em vista que a mulher acabou flagrando que ele tinha um caso com a secretária. E acabou engravidando a secretária. Então, inevitável o divórcio. Só que eles tinham um filho comum, já um tanto crescido, e ele fazia as visitas de maneira ilimitada à casa da ex-mulher. Subia, né, olhava toda a correspondência da mulher, verificava se não tinha nada de novo no pedaço, né, fazia uma verificação geral, um check-up. E aí bateu uma certa saudade e ele engravidou a ex-mulher. Ele engravidou a ex-mulher e mais ainda, antes da sua, então, ex-amante, porque agora já passou a ser a sua companheira, dar à luz. Portanto, as duas estavam grávidas. A primeira criança nasceu, e depois, em seguida, nasceu também o filho, agora com a sua amante. A sua ex-esposa era amante nessa relação. Olha que situação terrível. Aí alguém dizia, vamos colocar isso para ver com quem ele vai ficar. E no final, ele ficou com a sua ex-secretária. Né? E pai de um filho com a sua amante, que é sua ex-mulher. Veja como o ser humano cria situações de grande confusão. Olha só, ele dizia até para mim, olha, eu não sei o que eu faço, porque eu estou desesperado. Eu falei, imagine a cabeça da sua ex, que agora é sua amante, e da sua ex-amante, que agora é sua mulher, porque ele se casou com ela, posteriormente. E o filho mais velho, do primeiro casamento, começou a ter um problema psicológico muito grave, engordou uns 100 quilos, um adolescente aí de 16, 17 anos de idade, obeso,
não tinha grande estatura, né? Alguém pode dizer, mas ele tem 2 metros de altura. Não, ele tinha 1,70 m, portanto, o peso estava muito acima da estatura dele. Olha só o que nós criamos. Não estou dizendo nós, mas o ser humano em si. Poderia ser evitado tudo isso. Situações que poderiam ser muito bem sendo evitadas pela consciência que cada um de nós poderia ter. Então, quando nós falamos aí em igualdade parental, esse exercício do poder que nós temos como pais, e principalmente na condição de separados ou divorciados, nós devemos exercer de maneira responsável. Estava até verificando aqui, os doutrinadores portugueses, muitos se reuniram aí, e algumas recomendações que os nossos irmãos lusitanos aqui apresentam para esses efeitos. Algumas recomendações que nós aqui todos sabemos. A primeira recomendação que os portugueses falam da parentalidade positiva. Sustento, respondendo às necessidades de amor, carinho e segurança. Estrutura e orientação, para que as crianças tenham uma sensação de segurança, uma rotina previsível, limites necessários. Ser um bom pai não é dizer sim para os filhos, é estabelecer limites. Um não pode doer no coração, mas aquele não pode ser algo importante lá na frente, no momento em que nós estaremos evitando um filho que não tem limites, um filho que foi mimado, que tudo deseja, independentemente do seu poder aquisitivo. Nós temos ainda o reconhecimento, que é ouvir a criança. Não, isso aqui não é conversa para criança e tira. Ou então coloca uma babá, nós sabemos como são as nossas babás, que infelizmente não têm a oportunidade da educação fundamental, e não é difícil você ouvir o seu filho falando, nós vai, nós vem, nós quer. Não se trata de discriminação, é isso que nós ensejamos aos nossos filhos. Nós vamos aí ao shopping center para almoçar ou jantar final de semana, e nós ouvimos as crianças gritando e correndo no meio das mesas. Uma maneira de chamar a atenção dos pais, que os colocaram em segundo plano durante a semana inteira. Eu sei que aqueles que estão em mesas vizinhas ficam atormentadas, mas tentem entender a criança que está lá, chamando a atenção do pai e da mãe, que também não dão bola. Para eles, desde que não subam em cima da mesa deles, está tudo em ordem. Na realidade, isso já deveria estar dentro de casa. Esse amor e essa educação. Ainda os portugueses falam em empoderamento e autonomia, que é a questão do controle pessoal da criança. Controle no sentido de ter a criança desenvolvendo a sua autoconfiança, a sua autodeterminação como ser em evolução. Educação não violenta. Aqui nós já falamos também da lei da palmada ou da não palmada em criança. Eu, sinceramente, fui educado à moda antiga. Eu posso dizer que, não as meninas, né, não as moças, mas os moleques são terríveis, né? Eu eduquei meus 3 filhos da maneira do diálogo em si. Mas menino ou moleque, às vezes, fala, olha, não pode pular no muro vizinho, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou de Jundiaí. E lá, como cidade do interior, tem várias atividades que não tem em São Paulo. Qual era a nossa atividade com moleques de 5, 6, 7 anos de idade? O vizinho tinha um quintal, no quintal tinha uma criação de galinha, nós ficávamos em cima do muro, pescando galinha, colocando milho na vara, né, na linha. O anzol era aquele clipe, colocava lá o milho. Isso é atividade de moleque. Olha só, dando um corretivo aí. Não adianta ficar diálogo. Não pode, me falou, sim senhora, falar para minha mãe. No dia seguinte já estava lá outra vez. Depois, no dia seguinte, a mesma coisa. E a vizinha reclamando, uma dona de uma padaria. Mas a agressão que aqui deve aludir à lei
É no sentido de que não vale a violência não, o diálogo. Explique por quê. Porque você está fazendo isso, você está furtando a galinha, você está matando a galinha porque ela engole o anzol e vem as vísceras todas aí. Eu sei que eles tiveram que pagar indenização pelas galinhas que nós matamos em si. Como nós éramos menores, né, inimputáveis, aí, irresponsáveis, mas a explicação era necessária. E ainda eu acrescento a essa orientação que vem lá de Portugal, da coparentalidade positiva, o amor, compreensão, a companhia, como sugere o grande jurista de Minas Gerais, João Batista Vilela. Ele acrescenta que não basta ser pai e mãe para ser o dono ou dona do material genético. É necessário que seja amigo, companheiro de todos os momentos. Aquele pai ou aquela mãe que perde essa grande oportunidade de ser o conselheiro, ser aquele a quem as maiores confidências, as mais íntimas possíveis que um filho possa dar para o pai ou para a mãe, se perderem os pais essa oportunidade, a quem esse filho vai passar essas informações? Para o traficante, para o marginal, para o ladrão, para aquele que vai desvirtuar, ou então, fechando-se em si mesmo ou em si mesmas, vão praticar aquele ato extremo do suicídio. Existem, infelizmente, filhos órfãos de pais vivos. Sejamos os pais presentes, vamos ser pais que apliquem a coparentalidade positiva, como dizem os nossos irmãos lusitanos, sejamos formadores de verdadeiros cidadãos que venham a compor uma pátria melhor. Aliás, amanhã estaremos exercitando o nosso dever cívico e vou pedir a Deus que nós tenhamos aí uma iluminação das nossas mentes para que nós possamos ter dirigente, primeiro mandatário do país, que possa efetivamente se sensibilizar, não apenas com as dores dos brasileiros, mas com as nossas esperanças para um Brasil melhor. Muito obrigado.